Vamos conversar hoje a respeito da reverência ao Senhor, a respeito da obediência, da correta observação das normas e leis de Deus e dos problemas que a violação das leis, a violação das instruções, mais especificamente do Senhor, trouxeram a personagens descritos na Bíblia. Vamos ler Levítico capítulo 10, que mostra um exemplo claro que na observância das regras do Senhor, ele traz circunstâncias catastróficas. Levíticos capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre ele incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Esses dois personagens, Nadab e Abiú, filhos de Arão, eram os dois filhos mais velhos de Arão, segundo o que consta lá no livro de Êxodo, capítulo 6, versos 23. Eram os dois filhos mais velhos. Também Êxodo 24, verso 1. E eles foram ungidos por Arão, ungidos por Deus, para serem sacerdotes, trabalhar no oferecimento de sacrifício pelos pecados. Então, caberia a eles oferecer o sacrifício no templo, oferecer o fogo, alimentar o fogo perante o Senhor, conforme as instruções lá de Levítico. Então, havia as instruções que Deus deu aos seus sacerdotes, aos seus escolhidos, que para eles iriam intermediar Deus e o povo, eram sacerdotes, pessoas escolhidas por Deus, e aqui o sacerdócio via através de Arão, os filhos de Arão. Arão e os seus filhos tinham essa incumbência de servir perante o Senhor, oferecer o sacrifício, oferecer aquilo que Deus solicitava lá em no livro de Levíticos. O livro de Levítico é o livro da Bíblia que trata da cerimônia, a maneira como os sacrifícios, a maneira como as oferendas, as ofertas deveriam ser feitas. Lá em Levíticos trata também não só a forma, mas o tempo, o momento em que essas ofertas deveriam ser feitas. E aqui no Levíticos capítulo 10, nós estamos lendo justamente esse livro das cerimônias, trata que esses dois sacerdotes, ungidos por Deus, para ser o seu intermediário, para oferecer perante ele sacrifício, ser o intermediário entre ele e o povo, eles cometeram algo contra as instruções de Deus. Eles violaram uma norma prevista, uma norma cerimonial. Não se diz especificamente, o texto não diz lá no verso 1 do capítulo 10, não diz qual norma que foi violada, ou qual regra que não foi observada. Apenas diz assim que Nadab e Abiú, Nadab eram sacerdotes, eles poderiam entrar perante Deus para oferecer o fogo perante Deus, o fogo do altar. Tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre esse incenso, e trouxeram fogo estranho, ou seja, perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Esse fogo estranho é justamente, eles fizeram a cerimônia em desacordo com o que Deus tinha mandado. Talvez eles violaram a regra prevista em Levíticos, capítulo 16, verso 12, que diz que o fogo deveria ser tirado do altar para apresentar perante o Senhor, para acender os incensários. Talvez foi isso que eles não fizeram. Mas aqui o fato é que aqui não diz, eles não observaram uma regra prevista. O que eles não, porque Deus fala aqui, perante a face dos senhores oferecer esse fogo, o que eles não ordenara. Deus não ordenou eles oferecerem esse fogo, o fogo perante Deus, que eles quiseram oferecer como sacrifício, como oferenda para o Senhor.
mas eles não fizeram da forma como Deus preconizava. O fato é que houve uma inobservância, uma regra cerimonial aqui. E isso trouxe consequências severas. Nós vimos no capítulo 2, no verso 2, capítulo 10 de Levíticos, que então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Custou a vida de Nadab e Abiú. De tão importante que é, de tão fundamental que é o aspecto de nós nos atermos às regras, às leis, às ordens, às prescrições, àquilo que Deus preconiza a respeito dele, da nossa relação com ele e da nossa relação com o próximo. É muito grave a violação de uma regra de Deus, é muito grave a violação de um mandamento de Deus, de uma instrução de Deus. E é isso que as pessoas têm que se acordar, para o aspecto da reverência, aspectos da obediência, aspecto da santidade. O que é santidade? Estar separado das coisas do mundo. E estar separado das coisas do mundo é focado, estar atento, estar dedicado somente às instruções de Deus, somente às regras do Senhor. Aqui eles saíram das regras do Senhor, Nadab e Abiú. Eles não observaram aquilo que Deus queria, a vontade de Deus, aquilo que Deus preconizava, aquilo que Deus prescrevia. O que Deus não ordenou, eles fizeram. Eles não fizeram aquele ritual da forma como Deus havia estabelecido. E isso custou a vida deles. E nós temos outros exemplos também. Lá em 2 Crônicas, capítulo 26, verso 16, o rei Uzias é atacado de lepra. Mas por que ocorreu a lepra na vida do rei Uzias? Diz lá no verso 16 do capítulo 16 de 2 Crônicas: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o feria. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluída da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Então aqui nós vimos que outro personagem, um rei chamado Uzias, transgrediu novamente uma regra do Senhor, porque somente caberia aos sacerdotes da descendência de Arão queimar incenso perante o altar de Deus. E Uzias, arrogando-se na qualidade de rei, porque diz aqui que ele exaltou o seu coração para sua própria ruína. Ele achou que porque ele era rei, ele ia descumprir uma norma de Deus. Ele ia enfrentar Deus, e ele entrou na casa de Deus para queimar incenso, desobedecendo as instruções do Senhor, afrontando o Senhor Deus, que tinha delegado essa função. Já desde Levítico nós vimos isso lá, aos sacerdotes, aos filhos de Arão. O sacerdote falou, alertou ele, mas ele persistiu. E veio o castigo sobre Uzias, da desobediência, veio a lepra, e ele morreu leproso. Aqui diz que ficou leproso até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada. Ou seja, o reinado dele foi perturbado por causa disso. Ele ficou separado, e morreu tendo a lepra, levando a lepra consigo. Então é mais um caso de desobediência ao Senhor, mais um caso de arrogância aqui.
de um rei que afrontou a Deus e quis queimar incenso, desobedecer as regras do Senhor, as normas do Senhor, e teve uma consequência terrível para a vida dele. E por último, vamos conversar rapidamente sobre Daniel capítulo 5, sobre aquele rei Belsazar, que utilizou os objetos que o pai dele tinha aprendido. O rei Nabucodonosor, quando ele invadiu lá o templo, ele tirou os objetos de prata e de ouro sagrados, utensílios sagrados do templo, e esse rei, o filho dele, Belsazar, utilizou os objetos do templo, de prata e de ouro, para beber vinho e para fazer homenagem a deuses pagãos. E o que aconteceu com ele? Com Belsazar? Aconteceu que apareceu uma mão escrevendo na parede essas seguintes palavras: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E o profeta Daniel interpretou. Deus falou para ele: Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos Medo e Persa. Ou seja, ele foi punido por Deus por utilizar os objetos sagrados do templo, descumprir a norma de Deus, desonrar a Deus, deixar a santidade de lado para fazer homenagem a deuses pagãos e para beber vinho. O reino dele se acabou, foi invadido pelo rei persa, pelo rei Dario, o Medo. E esse apoderou-se do reino de Belsazar. Então, mais um fato, mais um caso de que não atentar para as normas do Senhor, não observar as regras do Senhor, desobedecer a Deus, teve grave consequência na vida desses 3 exemplos. Então vamos obedecer a Deus, vamos ter a humildade e se curvar perante o Senhor. A partir de hoje, pedir perdão dos pecados, deixar a vida de pecado, deixar a vida de desobediência, atentar, observar os mandamentos de Deus, renegar a vida de prazeres da carne e colocar Cristo sendo a nossa vida, pedir perdão dos pecados, ler a palavra de Deus e cumprir os mandamentos de Cristo, para que o Senhor Jesus possa nos receber como os filhos do Pai amado no reino celestial, na vida eterna. Que Deus abençoe a todos e vamos ler a Bíblia e orar a Deus, pedir perdão dos nossos pecados.